isso aí, galera, beleza? Vamos agora falar do Brasil colônia. Para falar do Brasil colônia, é importante trazer alguns tópicos que são estruturantes, que marcam as principais características da colônia, do Brasil colônia. Então, para isso, é necessário fazer o seguinte movimento e a seguinte pergunta: será que o Brasil sempre foi colônia? Ou será que há alguma coisa anterior a esse processo? Então, na verdade, a gente sabe que o Brasil, antes de ser colônia de Portugal, ele pertencia aos povos que aqui viviam. Os povos que desta terra se alimentavam, que nesta terra desenvolveram várias culturas, civilizações, línguas, religiosidades. Então, é importantíssimo lembrar, então, que o Brasil ele tem uma história anterior ao processo de chegada, descoberta, invasão, encobrimento por parte dos portugueses. É aquilo que a gente vai chamar de Brasil pré-colonial. Então, quando aparece aí essa ideia de Brasil pré-colonial, então você precisa ficar muito atento, ficar muito atenta, que o Brasil pré-colonial é o Brasil, então, formado, constituído a partir das tradições dos povos originários, que podem ser também conhecidos e chamados de povos indígenas. Tá? Então, os povos originários, podemos ver aí no mapa uma série deles, né, aparecendo. Então, esses povos, guaranis, tupis, os Gês, os marajoaras, depois os povos mais ao norte aqui do Brasil. Então, esses povos, eles vão constituir várias nações, várias línguas, muitas línguas, sobretudo o tronco tupi, que vai ter uma variação, e o tronco macro-G, né, que também vai ter uma variação muito grande aí das línguas que vão surgir. Além disso, galera, esses povos, eles trazem riquezas culturais, conhecimentos nas suas narrativas míticas, nas suas explicações aos fenômenos da natureza. E esse grupo todo que vive nesse contexto, eles davam um nome à terra que hoje nós chamamos de Brasil, de terra de Pindorama. Era o nome, então, atribuído a essa região pelos povos originários que aqui habitavam. E a gente não pode esquecer que esses povos se relacionavam, e essas relações entre esses povos originários, às vezes eram relações amistosas, outras vezes eram relações mais bélicas, ou seja, de conflito, de disputa por território, de disputa política. Então, não dá para achar que os povos originários eram selvagens, desprovidos de conhecimento, né? Mas também não dá para pensar que eles eram povos totalmente incólumes, perfeitos. Não, eram humanos como nós somos humanos, só que não dá para negar que a história do Brasil é uma história marcada pelo derramamento do sangue de muitos desses povos indígenas. Talvez na época tivesse aí cerca de 200 milhões de povos, de pessoas, né, dentro desses povos, dessas nações indígenas, e houve um processo gigantesco de dizimação, que alguns vão chamar até de genocídio dos povos originários, e isso marca a história da colonização brasileira e de todas as Américas, e o sangue, então, desses povos vai manchar essa terra de vermelho. Por isso, muitos lugares representam a América com a cor vermelha, fazendo menção ao sangue de tantos que tombaram pelos processos de exploração que aqui ocorreram. Então, não esqueça disso. Sempre quando aparece a ideia de pré-colonial, estamos falando dos povos originários que aqui já viviam. Um outro fato interessante é que até pistas que nós temos hoje, por exemplo, a Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, já era uma trilha dos povos originários muito antiga.
e que foi aproveitada. E os bandeirantes, que faziam um processo de incursão para o interior do Brasil, seguiam também trilhas que já haviam sido abertas e que já serviam, portanto, a esses povos nas suas locomoções, nas trocas, no relacionamento entre os grupos e as nações indígenas. E aí também você tem uma imagem interessante de alguns artefatos que são utilizados pelos povos originários, né? Então, cumbucas, essas vasilhas, né? Então, um pouco trazendo aquilo que é da cultura desses povos que até hoje está aí presente em nossa sociedade. E aí eu deixo uma pergunta, né? Que tal dar uma explorada? Pesquisa aí, dá uma gugada. Povos originários do Brasil. Quantos são ainda hoje? Onde vivem? Como vivem? Pesquisa o que é reserva indígena, o que é terra demarcada. Pesquisa sobre a violência que os povos originários sofrem até hoje, sobretudo nas regiões amazônicas, em função da exploração ilegal da madeira, da exploração ilegal dos minérios. Tente se colocar também como aquele que olha com empatia a realidade desses povos, que, da mesma forma como todos os outros, merecem ter uma vida digna, de qualidade e com respeito. Tá bom? Até a próxima aula, um grande abraço.